Ei, gente! Sejam bem-vindos a mais um programa Beleza no Comum. Para mim é um prazer poder estar aqui mais uma semana para conversar com você sobre um assunto da minha e da sua vida. Eu tenho certeza que com o nosso bate-papo de hoje você vai ser muito abençoado e vai crescer muito também. Então, fica comigo até o final. Eu te espero para a gente bater um bom papo na nossa roda de conversa. Eu quero começar com o nosso momento de reflexão. Eu trouxe um trecho que vai aparecer para vocês aí. Acompanhem comigo essa leitura rápida. Olha, muitas vezes, em vez de oferecer empatia, temos um forte desejo de dar conselhos ou tranquilizações e explicar a nossa própria posição ou sentimento. Quem disse isso foi o Marshall Rosenberg, no seu livro Comunicação Não Violenta. Olha, que interessante isso aqui, essa perspectiva, né? Quando a gente escuta outra pessoa falando, muitas vezes a gente não se atém, a gente não presta atenção no que ela está falando, porque a gente está tão interessado ou tão preocupado em passar a nossa própria opinião e a gente está tão preocupado com a gente mesmo, no final das contas, que a gente não dá ouvidos para o que aquela pessoa está pensando. E isso, num diálogo, numa conversa, é completamente, assim, vamos assim dizer, evasivo. Você não consegue aprofundar dessa forma. Se você já vai para um diálogo, para uma conversa, tentando defender e trazer a sua opinião como correta, já não é um diálogo, já não é uma conversa, já é algo impositivo. Porque se você vai já com a sua opinião formada como se você fosse certo naquela situação, não tem diálogo, porque o diálogo a gente constrói. O diálogo a gente faz junto. Então, quando a gente não se detém, não presta atenção no que o outro está falando, muito preocupado na nossa própria opinião, em defender a nossa própria opinião, já não é diálogo, é imposição. A gente precisa pensar nisso, muito, porque a gente vai crescer e amadurecer enquanto pessoa quando a gente entender que a conversa e o diálogo, eles são mais profundos do que defender a nossa própria opinião. Quando a gente está conversando com alguém, a gente está desaguando o que tem em nós para essa pessoa e ela faz o mesmo, ela deságua o que tem nela para a gente. E é assim que a gente cresce enquanto humanidade. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Está vendo que o negócio vai ser profundo? E olha só, de verdade, você precisa ficar comigo até o final. Porque a comunicação não violenta, que é o assunto de hoje, a gente não consegue startar assim, hoje eu vou passar a me comunicar de uma forma não violenta. Não é assim. É um treino. E a gente precisa treinar a partir de um conhecimento. E hoje o que a gente vai trazer para você aqui é conhecimento. Então eu quero chamar para vocês a nossa roda de conversa. Bom, estamos de volta aqui já na nossa roda de conversa e hoje eu tenho o prazer de receber duas convidadas queridíssimas comigo. Aqui a Marina. Marina, seja muito bem-vinda, viu? É uma alegria para mim poder ter você nesse programa de hoje. A alegria é minha, né, de poder estar aqui prestigiando você, né, nesse dia tão abençoado que o Senhor fez. Verdade. E falar de um assunto tão importante, né, que é a comunicação, Verdade. que é algo que nós estamos fazendo aqui. Espero que cada um de casa aí também possa aprender e se comunicar. É verdade. Ana Flávia, queridíssima, também aceitou com tanta alegria esse convite. É um prazer para mim ter você aqui e eu tenho certeza que você vai acrescentar muito no nosso diálogo hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, né, podendo falar sobre um tema tão importante, principalmente agora no final de ano, né, a comunicação. Como evitar brigas, né, nas nossas famílias, nos nossos encontros de final de ano. Então, eu acredito que esse programa vai tocar muito no coração de muitas pessoas, em nome de Jesus, eu acredito. Isso mesmo. Gente, a Ana esteve com a gente no programa que a gente falou sobre
como que eu posso dizer? Conflitos, né? Os conflitos, né? Eu ia falar brigas, então não estava lembrando o tema, mas foi como a gente resolver conflito de uma forma inteligente, né? A gente não sair assim, desesperado e acabando tudo sempre em briga. Os conflitos são inevitáveis. A gente pode escolher resolvê-los de uma forma pacífica e inteligente, né? Então nós conversamos já um pouquinho com a Ana sobre isso e hoje nós vamos falar com ela também, com a Marina, sobre a comunicação não violenta. Eu queria que a gente começasse pensando o que é, gente, o que seria essa comunicação não violenta? Então, vamos dar uma definição bem básicazinha, né? Porque onde que eu procuro informação sobre comunicação não violenta? Quem criou, né? Então, foi um psicólogo americano, o Marshall Rosenberg, tá? Que na década de 60, ele morava em Detroit, que era uma região muito violenta, ele percebeu a necessidade de mudar a forma de dialogar e conversar ali para tentar solucionar as questões que iam surgindo, né? Os problemas. Sim. Então, a comunicação não violenta, ela tem 4 pilares, tá? O primeiro é a observação. Nós observamos um fato, o que eu observo, você observa, você observa. Então, vamos pôr a plantinha aqui, ela é verde. Não é verde? Verde. Não é verde? Sim. Nós observamos. Agora, se eu julgo, não, aquela planta não é bonita, aí é minha percepção. Você pode falar, né, Marina? Nossa, essa planta Ela é tão linda. bonita, Ana Flávia, como assim? Então, observar. Vamos evitar julgamentos. Então, a comunicação não violenta parte da premissa que não devemos julgar. Ótimo. Isso eu acredito que até aprendemos com a Bíblia também, não devemos julgar, né? Segundo, sentimentos. O que é sentimento? Como assim? Eu percebo meus sentimentos, eu percebo os sentimentos do outro. Então, depois, né, nós vamos até fornecer uma lista sobre sentimentos. Terceiro, necessidades. Você sabia que todos nós temos as mesmas necessidades? Só que, às vezes, em momentos diferentes. Então, às vezes, eu não percebo uma necessidade minha e eu reajo de uma forma violenta. Então, a partir do momento que eu entendo uma necessidade, eu reajo de uma forma mais positiva, menos violenta. E a quarta é o pedido. Nós temos mania de fazer exigências. Você tem que fazer isso para mim, você tem que fazer aquilo. Que tal passar de exigência para pedido? Amor, será que você poderia trazer um copo d'água para mim? Que eu estou com dificuldade aqui de levantar agora, que eu estou segurando as crianças, estou fazendo alguém dormir. Olha como que é diferente do que você gritar assim, traza um copo d'água para mim. Uma ordem. Então, são esses 4 pilares que nós temos a comunicação não violenta. E isso que você está falando, Ana, me lembra muito a nossa, pelo menos a educação que eu tive, eu acredito que vocês também, e os nossos pais, e talvez os nossos avós, tiveram enquanto crianças dessa questão de faz isso. Por que eu vou fazer isso? Faz isso pra mim agora, menino. Estou Não mandando. é assim, porque eu tô mandando, é simplesmente porque eu tô mandando. Então, Marina, você que trabalha com crianças, é líder do nosso Ministério Infantil de Lagoinha, é muito importante a gente entender isso, essa perspectiva que a Ana trouxe, com as crianças também, porque às vezes a gente, enquanto adulto, a gente deslegitima Sim. o ser criança, né? O que você acha que a gente pode fazer, Marina, para trazer essa realidade para as crianças? Como que essa comunicação pode ser favorável ou, no caso contrário, ser desfavorável para uma criança? É interessante porque se existe a comunicação não violenta, é porque existe a violenta. Isso. Né? Então, se a gente já parte desse princípio que existe a não violenta porque existe a violenta. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E lá no Ministério, a gente lida com diversas crianças e famílias, né, que vêm de diversos lugares diferentes, criações diferentes. Imagina uma sala com 40 crianças, cada uma de um lar diferente, com pais diferentes, e você precisa comunicar com elas de forma clara, né, para que elas possam entender ali o que você está, naquele momento, precisando passar para elas. Né? E aí, uma das coisas que a gente faz até a nível de liderança é treinar a equipe. Legal. De como conversar com essa criança, como aproximar dessa criança. Ali nós temos crianças tímidas, crianças mais extrovertidas, crianças mais introvertidas, crianças que se comunicam bem, que sabem falar o que ela está sentindo, outras não. Então, essa comunicação é muito importante porque nós não só com a nossa fala, mas com o olhar de uma criança, a gente consegue entender o que ela está passando. Até se ela está passando por alguma, em casa, né, sofrendo algum tipo de violência na comunicação, nós conseguimos perceber. E já tivemos vários casos de criança que às vezes é até muito tímida. E aí a gente vai, o professor vira e fala assim, eu gosto tanto de ficar com aquela criança porque ela é muito quietinha. Mas a gente vai aprofundar, porque até nessa pesquisa de conhecer as crianças, né, para a gente entender um pouquinho sobre ela, a gente vai ver que às vezes tem algo em casa, a repreensão.
né? É uma mãe... A crítica, né? A crítica, é uma mãe que é muito exigente. São a comparação. Pais... Quando tem irmãos, então compara o irmão com o outro. Verdade. Então, essa comunicação na igreja em si, mas aí pegando o gancho com as crianças, é muito importante. Né? A gente, nós como adultos, desenvolver essa empatia, sabe? Ouvir. Quando uma criança está com um comportamento, vamos dizer assim, inadequado lá no espaço Kids, nunca repreendemos ela ali na frente de todos, chamamos ela para perto, falamos no olho, queremos entender o que está acontecendo, porque a gente pode, a palavra de Deus, né, fala para a gente escolher sempre ter a paz. Né? A paz que excede todo entendimento. Eu posso escolher a minha razão. Na minha comunicação, eu posso escolher ter a razão ou escolher ter a paz. E que a gente possa escolher sempre ter essa paz, né? Marina, isso que você me falou me lembrou tanto a minha vida com os meus filhos, às vezes. Gente, vocês vão se identificar com isso. Tem hora que a gente prefere ter paz do que ter razão, né? E nem sempre dá a gente... Eu tenho crianças pequenas, né? Eu tenho o meu mais velho de 4, o Theo, e a Helena, que tem 1 ano. Então, essas crianças nessa faixa etária, elas demandam muito da gente. Então, assim, tem hora que eu finjo que eu não estou vendo, tá mexendo num negócio, fazendo uma coisa que aparentemente seria errada. E eu falo assim, deixa eu fazer. Porque eu me lembro que aquilo ali é errado para mim, que sou uma adulta e tenho uma idade Y e já vivi coisas assim, né? E para mim é errado, mas para aquela criança ali não é. Para o meu filho rabiscar a minha parede toda não é errado. Para o meu filho rabiscar minha parede toda é uma obra de arte. E teve um dia que ele fez isso e fez pior. Ele pegou a tinta que eu tinha acidentalmente esquecido dentro do carro, tinta guache. Graças a Deus era guache, né, gente? Tinta guache. E quando eu fui ver, era daqueles potes grandes. Eu comprei para ele brincar mesmo. E ele entrou dentro do meu carro num dia que eu não percebi e ele simplesmente pintou o meu carro de azul. Assim, pintou. Gente, mas não tinha uma parte do meu carro que não tinha tinta azul. Eu fiquei enlouquecida na hora. Mas meu marido na hora falou assim, peraí, ele tá achando que tá ótimo, você não vai falar que ele tá errado, simplesmente. Você, primeiramente, você que errou de ter deixado a tinta lá. Porque para ele aquilo ali é maravilhoso. É uma expressão, É uma né? expressão. O que ele queria dizer com aquilo, né? Não é? Então, assim, não tô querendo aqui legitimar uma coisa descontrolada e não ter correção. Claro. Mas é você, enquanto adulto, primeiro, elaborar aquilo que você está sentindo e por que você está sentindo, para depois você se comunicar com a sua criança. Eu não bati nele, não pus ele de castigo, não fiz nada. Eu conversei com ele, foi muito difícil, eu tive que me afastar por um tempo. Isso E aí. depois eu vim conversar com ele. Então, assim, essa questão da gente trazer, às vezes, a nossa criação, aquele nosso ímpeto que a gente está sentindo na hora, para a correção dos filhos, é um problema, né, gente? Essa questão da reação. A comunicação não violenta, ela visa muito o cuidado ao agir. Porque o reagir, se a pessoa grita com você, você grita. Sim. Se a pessoa, né, te ofende, você ofende. Verdade. Então, nós precisamos de cuidar de não reagir, mas de agir. Agir é tomar consciência, perceber o outro, o que o outro quis dizer e o que eu estou precisando dizer. Então, por exemplo, com sua criança, com seu filho, meu filho, o que é que você pintou? Você quis mostrar o quê? Você gosta dessa cor? Você está querendo pintar? Você gosta de pintar? Agora eu vou te mostrar uma coisa. Olha só, o carro, ele é dessa cor. Então a tinta não fica bom, porque na hora que você chegar com uma roupa, vai encostar, se ela estiver molhada, vai transferir a tinta. Então, você entende, meu filho, que aqui não pode pintar. O lugar certo de pintar é aqui nesse papel que a gente vai usar, tudo, para ele entender e não fazer novamente. Né? E a compreensão é importante. Isso que você falou é legal, né? Compreender, né, Marina? Porque às vezes a criança, você dá uma ordem lá e ela assim, não entende. E ela não sabe o que ela está fazendo. E acaba sendo, né? Eu, mãe também de 3 filhos, né? Só 3. É, só 3. E eles são lindos, estão ali fora, fofos demais. Miguel de 6, Carolina de 9 e Júlia de 11. É inevitável, eu estava falando que inevitável, às vezes a gente não dá um grito. Não tem jeito. A gente não dá um grito, a gente não fica desesperado, né? Não tem jeito. É inevitável. Mas assim, isso tem que ser algo esporádico. Controlado, Sim, controlado, percebido, pode ser algo... né? Uma coisa importante, percebido, né? Você tem que perceber que você fez. Perceber, porque assim, muitas vezes a gente não percebe. E aquilo ali vira uma rotina. Uma rotina. Toda hora você está gritando, por qualquer motivo você está gritando, a criança... E aí o que eles vão fazer? Eles vão reproduzir.
É verdade. Não é verdade? Eles vão reproduzir. Por quê? As nossas palavras, pode até convencer eles, mas os nossos exemplos vão arrastá-los. Seja exemplos positivos, seja exemplos negativos. Então, se eu sou uma mãe que não tem essa comunicação, né, clara com eles, que eu exerço uma comunicação mais agressiva, com certeza eles vão reproduzir isso. E ainda vão falar, minha mãe fala assim, minha mãe grita. Olha que horror. Eles são ótimos minha mãe grita. nesse sentido, né, gente? Minha mãe não quer que eu grite, mas minha mãe grita. É verdade. E às vezes eles falam isso mesmo. Mamãe, você falou pra gente não gritar, mas você está gritando. Porque a gente coloca a regra, não grite lá colado na geladeira. Mas aí a gente grita. Porque quando eles gritam, eu levo lá na geladeira, o pequeno. Não grita. Eu tô vendo a hora que eles vão me pegar na mão e falar, mamãe, não grita. Porque é exatamente isso, né? É ter essa percepção e esse controle, né? E nós não somos super mães, não tem jeito, né? E nós estamos sujeitos a isso. Agora, esse controle, essa percepção que nós precisamos reconhecer e reconhecer o nosso erro diante deles também. Isso. Eu peço perdão. Todos os dias eu peço perdão. Eu falo assim, eles já até sabem. Chega na hora do nosso culto, à noite eu falo, ô Júlia, eu te peço perdão por isso, Carolina, eu te peço perdão por aquilo, Miguel, eu te peço perdão por isso. Eles já estavam prontos para ouvir, né, Marina? Isso é maravilhoso. Aí eles vêm também, mamãe, perdão porque eu desobedeci, mamãe, perdão porque eu fiz isso. Por quê? Porque precisa haver essa consciência, né? Nós somos uma família e essa comunicação, né? Precisa haver dentro de um lar esse respeito. Essa harmonia. Né? Ao respeito do outro, de pensar diferente. Nós, com a comunicação não violenta, a gente não quer que todo mundo pense igual. Não fique achando que porque eu pratico a comunicação não violenta, que não tem vez que eu sou violenta. Sim. O meu marido, ele aprendeu tanta comunicação não violenta que quando eu não o escuto, porque um dos pilares é a escuta, você tem que ter uma escuta. Ele fala assim, você está comunicando violentamente comigo agora. Que maravilha! Eu dou uma travada. Ô, Ana, vou aproveitar que você entrou nesse assunto de casal. Gente, casamento. Vem cá comigo. Você que é casado. Eu tenho certeza que você já se comunicou de forma violenta com seu cônjuge. Eu também, Ana e Marina também. Sim. Né? Mas a comunicação não violenta, biblicamente falando, a gente pode lembrar que tem um verso na Bíblia que diz que a palavra dura, ela suscita a ira. E a palavra branda, ela alivia o furor. E o casal em si, eles tinham que colocar, todos nós tínhamos que colocar esse versículo estampado nas nossas geladeiras. Porque muitos dos problemas que a gente enfrenta, se a gente se comunicasse melhor, né? Se a gente falasse de uma forma diferente, a gente evitaria muitas brigas. Não vou falar que todas, mas muitas. Mas sem se anular, igual a Ana falou, né? Nós temos que ter o cuidado de mostrar para o outro que aquilo ali não está agradando, mas ele precisa de escutar. Escutar, gente, não cabe crítica. Imagina, Marina, eu te contando uma coisa e você, não, Ana Flávia, mas não é possível, você fez isso, eu vou ficar inibida. Ou se não, você me julgando. Não, eu no seu lugar não teria feito nunca isso. Nossa, você pegou pesado, né? Então, algumas coisas nós precisamos de ter cuidado com a nossa escuta, que principalmente é crítica e julgamento. E de desmerecer, falar assim, não fica triste, não. Pra quê? Isso é tão pouco. Olha, não. Cada dor de um é importante. Né? E a gente tem a mania de falar assim, eu te avisei, né? Nossa, é terrível isso. Essa dói muito. Essa é violenta. Eu te avisei. Você tem que fazer isso. Tem não, calma aí. Você pode fazer isso para mim? Olha como que é diferente. Essa expressão eu usava muito com meu marido. E eu tinha sempre ele não fazendo. E quando eu comecei, você pode fazer isso para mim? Mudou. Porque ele falava assim, eu não tenho nada não, eu não tenho que fazer isso não, eu não tenho que... Aí eu falei, nossa, aprendi, você pode fazer isso e ele pode ou não, e eu não posso ficar chateada com ele quando ele não fizer, porque eu estou pedindo, né? O pedido pode ser atendido ou não. Muito bom, viu? Verdade. E assim, eu acho que a gente precisa pensar também em outro ambiente, para a gente fechar aqui pensando em ambientes, o trabalho. A comunicação não violenta dentro do trabalho, seja ele qual for, seja num escritório, seja numa escola, seja num consultório, seja num bloco cirúrgico operando com outros médicos, enfim. A comunicação não violenta no local de trabalho é algo assim que vai ser a condição de você permanecer ali ou não, de você ser feliz naquele lugar ou não. Porque, querendo ou não, você passa 6, 8 horas, 10, 12 horas no seu local de trabalho.
né? Então, assim, praticar isso também no local de trabalho é muito importante pra gente. Com certeza. E você falou assim, né, frisou em alguns lugares, no âmbito da igreja também, em todos os lugares, nós precisamos exercer essa comunicação não violenta, né? Porque respeitar. Eu acho que nada mais é a comunicação não violenta, é a gente respeitar. Respeitar o outro e amar o próximo, né? O que Jesus faria em uma situação? Ele reagiria violentamente? Ele gritaria? Então, como que Jesus reagiria? Então, nessa comunicação não violenta, nós precisamos pensar um pouco mais no outro do que em nós mesmos. Pensar mais em Jesus do que em nós, mais na opinião do outro do que na minha opinião. Às vezes, deixar de ter, né, a nossa razão para ter a nossa paz. É claro que não deixando, né, de nos expressar, seja no ambiente de trabalho, seja em qualquer lugar, o seu posicionamento, o que você acha como valores, como princípios. Nós precisamos nos posicionar, mas nós não precisamos ser agressivos. Verdade. Nós não precisamos impor, né, de forma violenta ou de autoritarismo. E usando mesmo sempre o bom senso, né, a paz que excede todo entendimento. Isso e como começar a praticar, então, Ana? Dá pra gente, assim, a Ana é facilitadora de conflitos e ela tem toda essa pesquisa em volta da comunicação não violenta, né, Ana? Como que a gente pode começar, assim, na prática? Como que eu começo assim? A primeira, a mais fácil, entre aspas, é a escuta. O que é escutar? Eu falo que ouvir, a gente ouve o latido, uma campainha, o escutar é eu me virar para a pessoa, eu prestar atenção, eu parar de falar e deixar ela falar. Legal. Eu estou em dúvida. Ô Marina, é isso mesmo que você falou comigo? Eu compreendi bem? Para eu poder ter certeza se o que eu escutei é realmente o que a Marina quer passar para mim. Sim. Então, é essa escuta empática que vai gerar conexão, que ela vai ficar à vontade de falar comigo. Agora, se a Marina estiver conversando comigo e eu estiver mexendo aqui, vai falando, Marina, o que você acha que a Marina vai sentir? Ela vai ficar confortável de ficar falando comigo? Ela vai falar assim, estou incomodando a Ana Flávia, eu vou parar de falar. Então, prestar atenção sem fazer nada, dar toda a atenção, se possível, olho no olho, para a pessoa, você escutar o que não está sendo dito, porque a comunicação não verbal, ela é muito importante. E você falou isso das crianças, né, Marina? Muitas vezes. Você pratica isso com os meninos o tempo todo ali. Porque muitas vezes eles não falam, eles não vão falar, eles não têm liberdade. Mas o olhar está triste, entendeu? A palavra está com dificuldade de sair. Entendeu? E você faz perguntas, aí você vai puxando, vai colhendo e vai deixando a pessoa mais confortável. No final, ela está à vontade para falar. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa é a empatia. A empatia não é usar a sandália do outro, não. É respeitar o outro nas dificuldades dele, nas limitações dele, nas opiniões dele. É aceitar ele, é ver ele como um indivíduo. E não o que eu espero dele. Eu espero que a Marina seja minha amiga para o resto da vida. Eu espero que a Marina concorde comigo o tempo todo. Não é isso. A Marina tem a opinião dela. Ela pode discordar de mim e falar, Ana Flávia, você me contou esse caso, eu acho que está faltando alguma coisa. Você não tentou lá dialogar, resolver isso? É a opinião dela. É verdade. Entendeu? Muito bom. Então, as duas dicas iniciais da Ana foi ouvir, escutar. Escutar com atenção. E o segundo, Ana, repete. A empatia. Marina, fala pra gente os benefícios de uma comunicação não violenta. O que você acha, assim, que pode trazer tanto para as crianças quanto para adultos? Quais os benefícios que uma comunicação não violenta, pensando também nesse âmbito espiritual, o que isso pode trazer pra gente? Eu acho que o primeiro, assim, se a gente pudesse falar assim, são vários os benefícios, né? Vamos pegar dentro de um lar. Dentro de um lar, a gente se conhecer, né, o olho no olho, então a gente está mais próximo. Dentro da família, isso gera uma proximidade. Legal. Né? Quantas vezes a gente vê os filhos adolescentes, até pequenos mesmo, cada um num quarto, cada um num lugar. Então, a primeira coisa que eu posso citar dentro de um lar é essa proximidade, é o relacionamento, é você trazer para perto, né, Marina, pelas diferenças, né? Eu não tenho medo de falar, porque meu irmão vai me entender. Vai me entender. Então, imagina uma casa, minha casa tem 5, nós somos em 5. Você imagina, cada um come a mesma comida, são filhos do mesmo pai, mas nós somos totalmente diferentes. E imagine se a gente não tiver essa empatia pelo outro. Então, acho que a primeira coisa é isso. O que isso gera dentro de um lar é isso, sabe? Essa proximidade, esse respeito, a unidade. E
E aí eu pego no âmbito da igreja a mesma coisa, né? As crianças, elas têm liberdade. Eu falo que quando a criança, ela chega ali no Kids, num ambiente onde ela é ouvida, onde ela é respeitada, onde a gente respeita o espaço dela, ela quer voltar. Verdade. Ela quer estar lá sempre conosco. Os pais têm liberdade, têm confiança de deixar, porque sabe que os filhos vão ser bem tratados. E no ambiente de trabalho, é aquele ambiente harmonioso, né? Onde você tem a alegria de estar junto com seus colegas. Os seus colegas colaboram, né? Todo mundo pensa na equipe, né? Isso. E não individualmente. Então são muitos esses, mas eu acho que os principais são esses Eu acho mesmo, também né? que você falou os principais aí, porque assim, e lembrando, gente, que a gente tá, vamos lá, a gente tá em busca disso, a gente tá em busca, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo pro alvo. Eu prossigo pro alvo, então a gente tá aqui compartilhando para que a gente possa prosseguir pro alvo. Ó, isso tudo que a gente falou me lembra comunhão. Eu queria cantar uma música que vai falar sobre essa importância, é uma música do Adhemar de Campos. Eu acho que quase todos aqui que estão assistindo o programa, vocês também devem conhecer, meninas. É uma música que vai falar que a gente é grato por tudo que a gente tem, pela família que a gente tem, falando que a gente tem amigos, a gente tem trabalho, alegria, e a gente tem que ser grato por isso, né? E se a gente levar Jesus Cristo como a nossa canção, não tem como eu me comunicar de uma forma violenta sempre. Uma hora eu tenho que mudar. Se ele é a minha canção, eu tenho que mudar. Então, que você em casa possa receber isso como ministração no seu coração. Que ele possa ser a sua canção. E você possa lembrar que ele te deu tantos tesouros. O maior deles foi ele mesmo. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Você tem? Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre a minha canção. Canta comigo. Jesus Cristo será sempre a minha canção. Estamos de volta então, pessoal. Olha só, deu like, você viu? A dica de hoje é de um Instagram. Você segue um monte de gente aí, talvez que você nem devia estar seguindo mais. Faz uma limpa nesse Instagram seu aí e vamos seguir o que vale a pena seguir. A dica de hoje é do Instituto da Comunicação Não Violenta no Brasil. Olha só, procura aí rapidinho, Instituto de Comunicação Não Violenta no Brasil. Eles são, assim, uma referência no nosso país da comunicação não violenta. E tem um negócio muito legal que eu vi pesquisando sobre o assunto, que eles têm como referência lá o animal que é a girafa.
né? A girafa, ela é um símbolo da comunicação não violenta. E por que que ela é um símbolo da comunicação não violenta? A girafa é um dos animais mais fortes da selva. E outra coisa, uma característica que ela tem o longo pescoço e ela consegue ver as coisas de cima. Pega isso aqui. Ela consegue ver as coisas de cima. Ela vê numa perspectiva que nenhum outro animal está vendo. Então, a girafa, ela nos lembra isso. Para a gente desenvolver essa comunicação não violenta, a gente tem que chamar e olhar para as situações ao nosso redor de uma forma talvez que ninguém está vendo. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse discurso, com esse diálogo de hoje. Fica comigo na próxima semana, tem mais tema legal para você. Eu te espero aqui no nosso próximo Beleza no Comum. Um beijo e até a próxima.